Sejam bem-vindos ao videoaula de como cortar e costurar a blusa recorte princesa com faixa. Com o seu molde já cortado e já colado, iremos para o passo de marcar no tecido. O tecido que eu escolhi é 100% algodão, ele não tem elasticidade. E se você quiser fazer a sua peça com esse mesmo tecido, você pode procurar pelo nome de fustão. O centro-frente desse molde você irá cortar duas vezes, bem na dobra do tecido, onde também está posicionado no molde o nome dobra. E se você ficou em dúvida se perguntando, como assim, que dobra? Quando a gente compra uma metragem de tecido, vamos dizer assim, 2 metros, você não coloca em cima da mesa e corta ele totalmente aberto. Você geralmente faz uma dobra e vai posicionando os seus moldes. Nessa questão aqui do centro-frente, que você vai cortar na dobra, você vai cortar ele dobrado, mas ele vai sair inteiro, vai sair uma vez apenas. Mas essa blusa vai ser forrada com esse mesmo tecido, então eu vou cortar ela o quê? Duas vezes. Você pode também cortar uma vez no tecido principal que você escolher e uma vez no tecido que você escolher de forro. Mas não é uma regra. Se você quiser deixar o seu tecido todo aberto e cortar ele todo já inteiro, também não tem problema. Eu estou mostrando desse jeito, que é o que eu geralmente faço, e dá mais agilidade para o nosso trabalho. No lateral frente, eu marquei aqui uma vez e vai dar duas partes. Depois, eu vou marcar mais uma vez para no total dar quatro partes da lateral frente. Na parte das costas, vou fazer o mesmo processo. Dessa vez eu estou cortando apenas uma vez, mas eu vou cortar outra e vai dar quatro partes. Duas no tecido principal e duas no forro. Esse tecido eu vou usar como forro e como tecido principal. E eu vou lembrar aqui vocês de marcar também os piques. Vai ter no centro-frente, na lateral frente e nas costas. Que vai ter dois piques, que é onde vai ser a direção de onde vamos colocar a faixa depois. E na questão da faixa, nesse vídeo aqui, eu vou marcar ele duas vezes, que vai dar quatro pedaços. Mas, no seu molde original, você vai marcar apenas uma vez no tecido, e quando você for cortar, vai dar duas partes. Você vai dobrar ele, e você vai costurar apenas uma das pontas e na lateral. A outra parte, no caso das pontas, que sobrar, vai ser a parte que a gente vai embutir. Então, não vai precisar você dar acabamento nela. Com tudo já marcado, agora vamos cortar todas as partes. Depois de cortar, vamos agora conferir todas as partes. Foram quatro, lateral frente, a faixa, que no molde você vai ter para você cortar uma vez, que vai ser duas partes, e na parte das costas você terá quatro partes. E agora o centro-frente, que você terá duas partes. Agora vamos encaixar o centro-frente com a lateral frente. Esse passo vai ser o recorte. Então, todos os piques que a gente fez lá no início, você vai encaixando e alfinete também para podermos fazer a costura.
O segredo do recorte princesa é deixar ele um pouco sobrando na parte da cava para ele se encaixar bem. E para costurar, a margem é de meio centímetro. Para costurar as curvas, você pode deixar a agulha abaixada e o calcador você vai levantando para poder ir costurando as curvas. A dica de deixar uma sobrinha no recorte é para dar esse resultado. Com o ferro na temperatura ideal do seu tecido, você vai abrindo as costuras para dar um acabamento perfeito. Você vai fazer esse processo do outro lado também. É normal que quando passamos o ferro do lado do avesso, o direito pode ficar um pouco marcado. Então você pode se adiantar e ir passando mais uma vez para ficar tudo certinho. Para costurar a faixa, o molde que eu corrigi, ele vai ficar todo inteiro. Então você vai ter duas partes da faixa, você só vai dobrar e costurar uma das laterais e uma das pontas. É só seguir esse passo a passo como eu estou fazendo agora, não vai ter erro. A única diferença é que um dos lados da sua faixa vai ser dobrado e o outro você vai costurar. E a margem para costurar toda essa peça vai ser de meio centímetro. Essa faixa menor, que também vai ter no molde de vocês, vai ser aquela tira da regulagem. Você também vai fazer uma costura de meio centímetro em uma das pontas e na lateral. Você pode usar essa parte como exemplo para quando você tiver o seu molde fazer as mesmas costuras naquela faixa maior das costas. Depois de costurar todas as faixas, você vai refilar esses cantinhos para tirar um pouco do volume quando você virar para o lado do direito. E depois de você refilar e virar para o lado direito, você irá passar todas as faixas. Voltando para o lado da frente, depois de você costurar todos os recortes, passar, você vai pegar duas partes das costas e vai posicionar o ombro com o ombro e a lateral com a lateral. Depois de costurar o ombro e as laterais,
Vamos posicionar uma das faixas bem no meio entre os piques que fizemos. Com as faixas já alfinetadas, você irá pegar o lado do forro e irá posicionar direito com a parte principal. E antes de alfinetar uma das cavas, como estou fazendo, você encontre todas as costuras. E depois de alfinetar, podemos ir para a máquina. A margem que você irá costurar também vai ser de meio centímetro. Com uma das cavas já costuradas, você irá fazer o pique em toda a circunferência. Depois de fazer todos os piques na cava, você irá passar toda a blusa pela cava. E depois de virar para o lado direito, você alinhe tudo direitinho. Colocar todas as costuras certas, porque a gente vai colocar a faixa para fazer outra costura. A faixa que iremos alfinetar será aquela menor que costuramos. Você irá posicionar bem no meio dessas duas partes menores. E escolha qual lado você vai colocar essa faixa, porque o outro lado vai ser onde vamos colocar o regulador. Agora posicione a faixa maior do outro lado das costas, também entre o pique que fizemos. Muita atenção agora, porque vamos fazer como se fosse um rolinho. Então, a primeira parte que costuramos, que foi esse lado da cava, você irá encontrar, depois que você fizer o rolinho, com o outro lado que você também costurou a cava. É só você tentar bem direitinho, eu vou deixar bem devagar para você conseguir entender. E quando você encontrar com o outro lado, você vai alfinetando tudo. Vamos costurar agora a lateral que a gente costurou a cava. Para pelo menos metade da blusa já está toda fechada. Eu tirei o alfinete que estava prendendo na faixa e coloquei lado que a gente vai costurar com o outro lado e deixei a faixa no meio. Quando a gente passar a costura, a faixa instantaneamente vai ficar presa.
as partes menores vão ficar dentro desse rolinho. Então, você vai ter que ir puxando e alfinetando para a gente conseguir costurar tudo. Essa faixinha você vai colocar para dentro. Como ela tá alfinetada pro lado direito, então você vai colocar para essa mesma direção. E agora podemos costurar. Vamos fechar com meio centímetro toda a lateral da blusa. Depois de costurar, agora é só virar para o lado direito. Onde costuramos essa faixa, bem no cantinho, você pode ir refilando para tirar o volume. E também, como ainda está aberto boa parte da blusa, você pode dar alguns piques na curva para ficar tudo mais alinhado. Novamente, iremos fazer aquele rolinho. Então, o lado que ainda não está costurado, você vai posicionar com o outro lado que também não está costurado. Agora, alfinete a faixa mais uma vez para dentro, para a gente conseguir costurar. E para o acabamento final, deixe um espaço sem costurar de mais ou menos 4 dedos. Para facilitar mais ainda a costura dessa blusa, eu indico vocês a alfinetar o decote e a barra. E por último, a lateral. Porque, como a gente vai precisar fazer o pesponto na parte da barra, você terá mais autonomia, mais liberdade com o braço, mais jeito para conseguir costurar, se você tiver um espaço maior para conseguir deixar a blusa aberta para você fazer esse pesponto.
E finalizando toda a costura do decote, você irá fazer esse retrocesso nessa parte menor e ir direto para a barra. Depois que você costurar a barra, você vai fazer o pesponto. Não faça como eu estou fazendo agora, que eu vou fechar toda a blusa e vai dificultar muito o pesponto. Vai dar certo? Vai. Fica mais rápido, só que na hora do pesponto você vai demorar bastante. Depois de fazer o pesponto, você vai fechar pela lateral e depois puxar toda a blusa pelo buraco da cava. Agora, para o pesponto, você vai pegar o excesso e jogar para o lado do forro. E você irá fazer esse pesponto em toda a barra. E depois costurar toda a lateral. E por último, antes de puxar toda a blusa pela cava, você irá fazer pix onde tem curvas. Depois de fazer os pix, é só puxar toda a blusa pela cava. E onde tiver excesso de tecido nos cantinhos, você pode refilar. E com o auxílio da tesoura, você pode ir alinhando todas as partes menores. E assim ficou o pesponto que a gente fez na barra. Quase finalizando, agora vamos fechar a cava. Vamos fazer mais uma vez um rolinho, só que você vai encontrando as costuras do lado direito com o direito. Essa costura vai ficar toda do avesso. E enquanto você ir encontrando, você vai alfinetando tudo para não se perder.
E enquanto você for costurando, você vai tirando os alfinetes para depois não ficar complicado para você tirar eles. Porque a gente vai virar toda essa blusa depois para aquele pequeno espaço que a gente deixa na lateral. As partes menores é normal ficar ele todo para dentro, porque a gente fez um rolinho. Então você vai puxando e costurando até chegar no final da costura, onde elas possam se encontrar. Nessa parte menor, se atente para não acabar costurando a tira que a gente vai usar para regulagem. E depois de finalizar a costura, agora vamos achar aquele pequeno espaço que a gente deixou aberto para poder virar toda a blusa para o lado direito. E essa abertura na lateral você pode passar na máquina ou costurar à mão. E esse regulador, a parte pequena dele vai ficar para dentro, para não ficar aparente. Daí você vai alfinetar os dois juntos e fazer uma costurinha. Cuidado para não quebrar sua agulha. E esse foi o resultado. Eu espero que tenham gostado. E o molde dele vai estar disponível na descrição para a compra. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que irei responder a todos. Até a próxima!